Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Quero dar as boas-vindas a você. Somos a Igreja Metodista em Copacabana, na Décio Vilares, número 36. E assim que possível, assim que a gente acabar o isolamento social, né? A gente vai estar reunido ali juntos, celebrando o nome do Deus Todo-Poderoso. Por enquanto, os nossos cultos ainda estão online e a gente tem que se ver através do vídeo. Saudade desse povo amado, saudade de você. Deus te abençoe de maneira poderosa. Quero começar esse culto nesse momento lendo na palavra do Senhor, o profeta Isaías, no capítulo 53. O profeta nos escreve da seguinte forma: olha, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhamos nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Naqueles dias, o povo atravessava realmente um momento de muito descrédito, cada vez mais se afastando do Senhor. É o que a gente chama de apostasias. Mas a palavra do Senhor, através do profeta, ela é um chamado para mim e para você a nós voltarmos a crer no Senhor Jesus. Hoje a gente está vivendo também dias de descrédito. Muitas pessoas não têm crido em Deus. Mas eu quero desafiar você nesse instante a depositar a sua confiança nele, a crer nele. E eu convido você a fechar os seus olhos, a adorar o Senhor, falar com Deus, sentir a presença do Emanuel aí contigo. Aleluia, aleluia. Oh Deus, queremos te confessar os nossos pecados, queremos confessar-te nossa dependência total e completa de ti. E, ó Deus, nós declaramos em alto e bom som que nós cremos em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, porque cremos que Deus se revela através dessa porção da palavra. Nós cremos, ó Pai querido, no Teu Espírito Santo que direciona a vida da igreja. Nós cremos no perdão dos pecados. E por isso confessamos-te os nossos pecados, confessamos-te as nossas fraquezas, confessamos-te as nossas limitações, confessamos-te que precisamos de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, a igreja metodista em Copacabana precisa de ti. Jesus, o povo de Copacabana precisa de ti. Senhor, a nossa nação precisa de ti. O nosso estado precisa de ti, o nosso município precisa de ti. Vem com a sua intervenção agora, vem com a sua intervenção agora sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município. Vem, ó Deus, com a tua mão de poder, essa mão transformadora, essa mão que age sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, nós damos total liberdade. Purifica todo o nosso ser, purifica toda a nossa vida. E permita que possamos, ó Deus, andar em novidade de vida. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas. Quero interceder pelo Ministério do Louvor, que vai estar nos trazendo cânticos de louvores e adoração ao Teu nome. Queremos interceder pelo pastor Elídio, que vai estar trazendo a palavra daqui a pouco. Mas fala, Senhor, fala.
Fala, Senhor, porque nós estamos sedentos para ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós cremos que Deus perdoa. Palavra do Senhor lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, livre dos nossos pecados, nós já podemos adorar ao Senhor, já podemos bendizer o nome do Senhor, e o Ministério do Louvor vai estar nos conduzindo ao momento de canto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Ministério do Louvor, para adorarmos o Deus Todo-Poderoso. Amém?
escala as montanhas pra me encontrar, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Oh, oh, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me dependente e deixo de simplesmente crer.
Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Muita alegria novamente estarmos como família da fé reunidos nesse mês de maio, que tradicionalmente nós celebramos o mês da família. Eu quero encerrar esse mês com uma mensagem muito especial, e ela está escrita no Salmo de número 3. O Salmo de número 3 é um salmo confiança em Deus na adversidade, um salmo de Davi. O Salmo de número 3, ele começa: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, quero te pedir, ó Pai, tua bênção sobre a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, prepara as nossas mentes, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz, ó Pai Santo, neste dia. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, alimentando-nos, ao que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, eu estava dando uma olhada em umas revistas científicas, e me deparei com uma da Scientific American, uma revista americana, fundada lá no século XIX. É uma revista de ciência e tecnologia. O artigo ele foi publicado em dezembro de 2008, e ele fala sobre, o título da matéria é Quando o remédio é escrever. Os efeitos terapêuticos de manter blogs atraem a atenção dos pesquisadores. Então, o que é blog? Para começar, blog é um diário online, onde as pessoas colocam aquilo que elas estão sentindo, estão pensando, e publicam na internet. As pessoas tomam ciência desse diário. E algumas frases me chamaram muita atenção nesse texto, e eu quero destacar elas aqui. Uma delas fala sobre cientistas e escritores há anos conhecem os benefícios terapêuticos de escrever sobre experiências pessoais, pensamentos e sentimentos. Mas, além de servir como um mecanismo para aliviar o estresse, expressar-se por meio da escrita traz benefícios fisiológicos, aprimorar a memória e o sono, estimular as atividades dos leucócitos, dos glóbulos brancos que nos defendem, e reduzir a carga viral de pacientes com AIDS e até mesmo acelerar a cicatrização após uma cirurgia. Interessante. Nesse mesmo artigo, a gente vai começando a identificar qual é a postura do autor desse texto, e ele cita uma médica da Universidade de Harvard. Ela é PhD em medicina pela universidade e médica no Hospital Geral de Massachusetts, e ela, doutora Alice Flaherty. A doutora Flaherty afirma que a teoria do placebo para o sofrimento pode ser aplicada a esse caso. Como criaturas sociais, recorremos a uma variedade de comportamentos relacionados à dor. A reclamação, por exemplo, funciona como um placebo para conseguir a satisfação, afirma Flaherty. Usar o blog para botar a boca no mundo, expressar insatisfações e partilhar experiências estressantes pode funcionar da mesma forma. Olha que interessante. E ela afirma ainda que sabemos que há impulsos envolvidos na criação de blogs, pois muitas pessoas agem de forma compulsiva em relação a eles. Além disso, o hábito de mantê-los atualizados pode desencadear a liberação de dopamina. Dopamina é uma substância química que nosso organismo produz, gerando aquela sensação de prazer. Não só a dopamina, mas a endorfina também.
Os estímulos são similares aos que temos quando escutamos uma música, corremos ou apreciamos uma obra de arte. É interessante que a gente começa a olhar para esse texto e começa a perceber quantos benefícios existem quando a gente começa a escrever. E o quanto ele pode nos proporcionar de satisfação. Eu me lembro da época de colégio, escola, eu tinha 10, 12 anos, as meninas tinham umas agendas, a gente começava com uma agenda no início do ano, e a agenda começava desse tamanho, geralmente terminava o ano já parecendo um livro desse tamanho assim. Por quê? Todo dia elas iam registrando, meu namorado me deu uma flor, hoje eu comi um sorvete com meu namorado, e aí ela vai colocando, hoje eu tirei a foto com ele, e aí vai colocando dentro da agenda, e a agenda vai crescendo, 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 ao ponto dela se transformar num livro que não dava nem para fechar, tinha que botar elástico. Interessante que elas iam expressando, externalizando o seu momento, aquele sentimento, na agenda, no seu diário. Ele era praticamente um diário. E aí, conforme essa doutora Alice Flaherty estava colocando aqui, é um mecanismo para aliviar o estresse. O capítulo 3, que a gente acabou de ler agora, de Salmos, é exatamente isso. O blog de Davi. Precisava externalizar o momento de estresse que ele estava vivendo. Que momento de estresse era esse? Em que circunstâncias Davi estava vivendo para que houve, no caso do passado, essa necessidade dele externalizar a sua dor, esse momento, escrevendo o Salmo de número 3. Olha o que fala o versículo 1 e 2 do Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi estava falando de um momento que ele estava vivendo dentro da sua casa, dentro da sua família. O livro de Salmo coloca esse momento difícil dentro da sua casa, pois o seu filho Absalão, o nome Absalão é a junção de duas palavras, homem, Salão vem de Shalom, paz. Então, homem de paz foi o filho que lhe deu maiores problemas na sua vida, transformou a sua casa no inferno. O que aconteceu nesse momento? Para a gente entender o contexto desse Salmo número 3, que Davi escreve, nesse momento a gente precisa ir para 2 Samuel, capítulo 15. Se você abrir 2 Samuel, capítulo 15, a gente não vai ler, não. Você pode ler depois aí em casa, mas abra o capítulo 15 do segundo livro de Samuel, que eu vou pontuar alguns detalhes que são extremamente importantes. No versículo 1, Absalão, ele sai com 50 homens, carros e cavalos. Lembrando que Absalão é o filho do rei. Sai para onde? Ele vai, no versículo 2, ele para na porta da cidade. A porta da cidade era o local onde as pessoas iam para fechar negócios. Era um local onde todas as pessoas se encontravam, vinham gente de fora, gente que morava em Jerusalém, estavam ali, se reuniam, para que naquele momento é um lugar de extrema importância na cultura judaica. Ele parava naquele lugar, na porta da cidade, para quê? Para que quando alguma pessoa chegasse para ir ao rei, porque uma das funções do rei era julgar casos judiciais, ele chegava para essa pessoa e aí ele se apresentava. É claro que as pessoas, ao olharem para ele, com uma comitiva de 50 homens, carros, cavalos, ele era o filho do rei. Ele tinha uma indumentária totalmente diferente de uma população normal. A roupa do filho do rei, claro que seria diferente da roupa. Todo mundo olhava, já sabia que ele é o filho do rei. Então, quando ele chegava, olha o que o versículo 4 fala, perguntava como é que estava a pessoa, sobre que causa que ele estava vindo. No versículo 4 ele falava, olha, se eu fosse o rei, eu daria grande causa para você. O que ele está querendo fazer com isso? Ele vai devagarinho conquistando o coração das pessoas para seu favor. Isso não é por aí, não. No versículo 5, ele continua. E as pessoas, que era uma praxe naquela época, estava presente na cultura, na presença de um rei, eles se ajoelhavam. Não, um rei, uma autoridade. Ele chegava, não, no versículo 5 fala, ele não deixava pessoas se curvarem. Não, eu sou uma pessoa igual a você. Mas se eu tivesse a oportunidade de estar lá,
como rei, eu teria dado ganho de causa para você. Com isso, ele ia articulando politicamente, o versículo 6 fala sobre essa articulação, e ele não faz isso durante um dia, nem 2, nem 3, nem 4 dias, nem 4 semanas, nem 4 meses, mas durante 4 anos. O versículo 7 fala sobre isso. Por 4 anos ele faz isso, depois ele pede autorização para o seu pai, para que ele possa cumprir um voto do período que ele estava fora da cidade. A gente vai ver isso mais tarde, no capítulo 13 fala sobre isso, 13, 14, você vindo, capítulo 13, 14, e agora o capítulo 15, ele fala o seguinte: rei, que era o pai dele, me deixa ir cumprir meu voto. Isso, o que ele faz? Versículo 9. O versículo 8, ele explica os motivos do seu voto. No versículo 9, o rei autoriza ele sair para pagar os votos. No versículo 10, Davi organiza a tomada do poder do seu pai, ou seja, ele estava organizando um motim para tomar o governo do seu pai. No versículo 11, ele arregimenta várias pessoas para participar do seu propósito. No versículo 12, você vê estabelecida a conspiração contra o seu próprio pai. No versículo 13, Davi fica sabendo dessa conspiração. E aí, Davi, como um grande estrategista de guerra, o que ele faz para evitar o confronto? Dá um passo para trás para dar 2 para frente. Então, é nesse cenário de perseguição, para poder manter a sua vida, para evitar banho de sangue, Davi foge. Porque o seu filho vinha para matá-lo e tomar o poder. Era esse ambiente conturbado que Davi estava vivendo. E nesse desconforto, nesse momento de estresse, ele externaliza sua dor escrevendo o Salmo de número 3. E eu queria convidar vocês a meditarmos juntos na mensagem de hoje que eu dei como nome O Casamento à Luz da Palavra de Deus. Eu tenho visto aqui alguns livros, e nesses livros aqui, alguns livros que eu tenho visto, nesse livro aqui, Pais Santos, Filhos Nem Tantos, do Carlos Catito e da Guimar. Esse livro, ele mostra a trajetória de um pai segundo o coração de Deus, no caso que é Davi. E aí, naquele momento em que ele começa a relatar, Carlos Catito, ele e a esposa dele, Dagmar, ambos psicólogos, terapeutas de casais, ele é doutor e professor na Universidade do Paraná, Federal do Paraná, ele começa a colocar o fato de Davi, no capítulo 13, ter vivenciado uma situação terrível dentro do palácio. No capítulo 13, de 2 Samuel, voltando 2 folhinhas na tua Bíblia, você vai encontrar a filha uma filha e um filho de Davi, irmãos de Absalão. Amon, o filho, violenta sua irmã Tamar, e após violentá-la dentro do palácio, ele expulsa ela do quarto, ela sai correndo pelos corredores berrando, pelo fato daquilo que tinha acontecido com ela, e as pessoas que trabalhavam no palácio, os soldados, as pessoas ali, voltaram os seus olhos para Davi. Se Davi tivesse atitude de rei, ele tinha que exercer a lei. E o veredito era a morte do seu filho. Se ele atingisse como pai, ele teria que confrontar o seu filho com o seu pecado. Não somente isso, ele deveria ofertar-lhe o perdão. Concomitante, ele deveria amparar a sua filha Tamar. Mas, para a surpresa nossa, no versículo 21 do capítulo 13 do segundo livro de Samuel, a resposta de Davi foi um verdadeiro silêncio sepulcral. Infelizmente, hoje em dia, nós temos vivido situações bastante problemáticas dentro dos lares. Davi foi um caso clássico desse. A Bíblia não esconde os erros que Davi cometeu, muito pelo contrário, ele expõe para mostrar que Davi era uma pessoa normal como nós. E muitas vezes nós vemos casais que estão vivendo problemas dentro do seu lar, ou porque não tem diálogo, ou porque falam demais. E acaba gerando inúmeros problemas. Eu estava lendo um outro livro, da Sheila Walsh. O título do livro é A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Nesse livro, ele traz um relato de um grande homem de Deus, chamado
William Franklin Graham Jr. Muitas pessoas não conhecem ele com esse nome. Conhecem ele como Reverendo Billy Graham. Billy Graham era casado com a senhora Ruth Graham. Certa vez, nesse livro relata, né, traz exatamente detalhes, a etapa que aconteceu, ela estava dando uma entrevista. E nessa entrevista, o jornalista que estava conversando com ela, ele chegou no momento, haja vista que Billy Graham, ele foi um personagem extremamente relevante na política americana. Ele deu apoio para vários presidentes, Ronald Reagan, Bill Clinton e outros mais que passaram no passado. E ele ia para café da manhã na Casa Branca, e ali ele era praticamente um conselheiro espiritual para eles. E diante dessa exposição, dessa projeção da vida dele, o jornalista chegou para ela e falou assim: Dona Ruth, a senhora já pensou em se divorciar do seu marido? Se separar dele? Ela vira para ele assim, muito séria, assim, eu me separar. Isso mostra, claro, que ela vivia num casamento normal. Nós somos humanos. Não existe casamento perfeito onde não há briga. Isso não existe. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós vivemos problemas de relacionamento, muitas vezes de adaptação. E é interessante que nesse outro livro daqui, Comunicação, a Chave para o Seu Casamento, do Norman Wright, outro psicólogo que trabalha na linha de terapia de casamentos, de casais, Norman Wright, se você procurar na Amazon, você vai encontrar mais de 70 livros a respeito desse assunto. E ele traz alguns detalhes sobre a questão da comunicação, aonde a comunicação pode ter ruídos, tanto na emissão, quanto na transmissão, quanto na recepção. Nessas três áreas podem acontecer. Uma coisa que eu quero falar, outra é aquilo que ela quer ouvir. E nesse diálogo, muitas vezes, essa falta de comunicação ou essa distorção de interpretação do que está sendo dito geram problemas enormes, principalmente no início do casamento. E o Norman White, ele traz um exemplo, logo no início do livro, falando sobre, no Alasca, quando dois porcos espinhos querem se acasalar. Imagina o frio, dois porcos espinhos querendo se acasalar, porém um espinho de um espeta do outro, e aí esse período, e uma coisa que ele fala exatamente, o período de ajuste por causa dos espinhos é lento, demora. Imagina você conseguir encaixar dois porcos espinhos para poder conseguir se acasalar, leva muito tempo, porque os espinhos precisam se encaixar, senão vai ficar espetando o outro o tempo todo. Então, nessa dinâmica, a gente precisa entender que esse período de adaptação leva tempo, leva exatamente abrir mão de coisas, de fatos que estão acontecendo, e é importante essa maturidade para poder relevar alguns assuntos. Isso é muito importante no dia a dia do casamento, para você poder se manter as pessoas num ambiente agradável, que possam haver o senso de urbanidade, possa haver um senso de educação, um senso de respeito dentro de casa. E isso é uma coisa que me chama muito atenção, porque muitos casamentos hoje têm se dilacerado. Principalmente um dado que tem sido levantado, que hoje os casamentos têm se separado não com 2, 3 anos, mas sim com mais de 25 anos de casados. Por que isso? Nesse livro aqui, Como se livrar de um mau casamento, também do Carlos Castilho, da Dagmar, ele traz um relato que me chamou muita atenção. Quando ele fala que muitos casamentos estão se separando depois de 25 anos de casados, ele fala exatamente do problema do como é que tem sido feito o tratamento, o relacionamento entre os casais. Quando eles se casam, eles começam a planejar a vinda do filho. Quando esse filho chega e o casal não está preparado emocionalmente, eles acabam cometendo um erro, dando mais atenção ao filho do que ao cônjuge. E aí tem uma transição. Quando você começa a orientar e dar foco, não mais na relação conjugal, mas sim na relação parental, aonde o filho se torna o centro do casamento e não o casal, e não o relacionamento conjugal, isso é prejudicial para a vida do casamento.
E esses sinais começam a ser percebido, e ele fala uma coisa interessante no filme, no livro, em que no início do casamento, o pronome de tratamento que se ouvia era meu amor, meu bem, são pronomes afetivos. Na medida que o filho nasce, a filha nasce, a mãe chega para o pai e fala assim, ô pai, pega a mamadeira, ô mãe, você fez a comida do Joãozinho? Ou seja, o pronome de tratamento que antes era meu amor, minha flor, meu bem, passa a ser agora um nome funcional. E quando há as pessoas às vezes não se dão conta quando isso acontece e as pessoas começam a mudar o eixo do casamento, que era uma relação conjugal, passa a ser uma relação parental. Quando os filhos crescem e saem de casa, é a famosa síndrome do ninho vazio. O que acontece? O casal se olha e não mais se reconhece como cônjuge ou como marido e mulher naquele momento. Então, os problemas de relacionamento têm que ser visto e percebido até que ponto o relacionamento está saudável, está bem, está sendo bem encaminhado. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para nós nos dias de hoje, porque nós somos bombardeados 24 horas por dia por imagens, por cenas, por notícias, falando de união homoafetiva, famílias com 2 pais, com 2 mães. Nós vemos crianças que agora que pode ser chamado o nome que quiser, frequentar o banheiro que quiser, e até cirurgia de mudança de sexo, não precisa nem mais da autorização dos pais, lida para mal e tantas outras coisas. Um teólogo católico, PhD em teologia moral pela PUC de Roma, procura na internet, vocês vão encontrar, Padre José Eduardo, ele fez uma palestra sobre ideologia de gênero. Interessante que quando ele começa a colocar essa palestra, ele é brilhante na colocação dele. Você escuta ele falando e você não se canta. Ele mostra toda a história que está dessa ideologia de gênero, começando no marxismo, passando por Madame Beauvoir, chegando até os dias de hoje, com um único propósito. Tudo que tem acontecido é a desconstrução da família. O propósito que nós estamos vivendo hoje, em que o mundo tem caminhado todo dia, o dia todo, é com o propósito de desconstruir a família. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus tem uma resposta para nós. A palavra de Deus tem uma resposta que vai nos dar um conforto e uma alegria. O casamento estabelecido por Deus, à luz da sua palavra, ela nos dá fortes orientações de como deve se viver dentro das 4 paredes, o casal. E aí, eu queria trazer, para que a gente pudesse meditar, num comentarista muito bom em inglês, de linha calvinista, Matthew Henry, ele do século XVII, e ele fez um comentário, e ele fez uma exegese a partir de Gênesis, do homem e da mulher, do primeiro casamento. A partir desse casamento, ele começa a fazer uma análise e começa o seguinte, versículo 2 do livro de Gênesis, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Interessante que nesse texto aqui, a gente começa a observar o padrão ordenado por Deus. E aí a pergunta que ele começa a fazer nessa exegese, nesse trabalho de interpretação do texto, ele vem trabalhando o seguinte, por que Deus fez do osso da costela de Adão a sua mulher? Para eu responder essa pergunta, eu tenho que primeiro dizer de onde Deus não tirou. Deus não tirou do osso do pé para que a mulher não fosse pisada, não fosse humilhada, não fosse violentada, não fosse agredida. Foi por isso que Deus, mostrando para a sociedade humana que a mulher não foi tirada do osso do pé para que ela não fosse
depreciada como hoje em dia temos visto. Infelizmente, nós temos visto inúmeros casos de feminicídio, e a palavra de Deus, ela nos mostra dessa maneira que o lugar da mulher, ela não pode ser abaixo do marido, em hipótese alguma. O site do Ministério da Justiça, no dia 7 de dezembro de 2015, quando eu fiz essa pesquisa, ele vai demonstrando como hoje acontece a violência contra a mulher. Não é só física, não. São 10 tipos de abuso que acontecem com a mulher. Primeiro deles, humilhar, xingar, diminuir a autoestima. Isso é violência emocional. 2, tirar a liberdade de crença, não deixar ir para a igreja ou algum outro lugar. Violência psicológica. Terceiro, fazer a mulher achar que está ficando louca. Uma forma de abuso mental que pode distorcer fatos, omitir situações e deixar a vítima em dúvida sobre sua memória e sanidade. 4, controlar e oprimir a mulher. Isso é um comportamento obsessivo do homem sobre sua mulher, como querer controlar o que ela faz, não deixá-la sair, isolar da sua família e amigos, e preste atenção nisso, que é crime, que é violência. Procurar mensagens no celular e e-mail. Isso é violência. 5, expor a vida íntima, fotos íntimas nas redes sociais. Isso é violência moral. 6, atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Violência física, claro. 7, forçar atos sexuais desconfortáveis. Violência sexual, claro. 8, impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar. Crime, violência sexual. 9, controlar o dinheiro ou reter documentos. Violência patrimonial. 10, quebrar o objeto da mulher. Isso é violência patrimonial também. Deus não tirou do osso do pé para que a mulher não fosse violentada. Deus também não tirou do osso da cabeça. Ele poderia ter tirado. Mas não tirou do osso da cabeça para que a mulher não mandasse no marido. E para eu explicar isso com detalhes, como é que funciona, deixa eu contar uma história para vocês. Certo dia no céu, um anjo estava passeando. Enquanto ele passeava, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo no céu. A primeira coisa, ele percebeu que ali havia uma fila de homens que ele não conseguia enxergar no final. Do lado de cá, ele percebeu que havia um homem sozinho. Quando ele está olhando para um lado e para o outro, ele repara que no alto tinha uma placa. E no alto da placa estava escrito assim, homens mandados pelas mulheres. E aí tem aquela afinidade de homens até o final. Do outro lado, você vê um homem sozinho, escrito assim, homem não mandado pelas mulheres. Aí o anjo fica mais intrigado ainda e foi lá perguntar para aquele homem sozinho. Vem cá, o que está acontecendo aqui no céu? Estou vendo aquela fila de homens ali, e lá está escrito homens mandados pelas mulheres. E aqui você sozinho, escrito homem não mandado pelas mulheres. Pode me explicar? Olha, eu também não sei. Eu estou esperando minha mulher voltar para saber o que eu vou fazer. Ou seja, Deus não tirou do osso da cabeça para que a mulher não mandasse no marido. Então o que Deus fez? Ele tirou de um osso do lado. Para quê? Para mostrar que a mulher não deve estar nem em cima nem embaixo, nem à frente nem atrás. Ela deve estar sempre ao lado, quer seja na riqueza ou na pobreza, quer seja na alegria ou na tristeza, quer seja na saúde ou na doença, não importa. A posição da mulher é ao lado. Segunda coisa, Deus tirou de um osso que está abaixo do braço. O que significa isso? Que a mulher deve ser protegida pelo marido. Essa experiência eu pude perceber em Angola, quando eu estava visitando algumas das obras. Nós estávamos construindo estradas, eu trabalhava na empresa de construção de estradas, de engenharia, e na estrada eu percebi mulheres que vinham andando na frente, uma distância de mais ou menos 20 metros entre o homem e a mulher ia na frente com um feixe de lenha na cabeça, uma criança nas costas e 2 baldes com aipim dentro. E quando eu li aquilo, eu analisei a partir da minha cultura, da cultura brasileira. Falei, pô, mas isso é um machismo, que absurdo. E o cara vai lá atrás, 20 metros atrás, sem carregar nada, somente com a katana na mão. Katana é um peixeiro enorme, grande, uma faca grande. Mas aí o meu motorista falou o seguinte, não, ele não carrega nada de propósito, porque na África, isso é óbvio, né? Animais selvagens você tem em tudo que é lugar. Naquele momento ali, se houver algum animal atacando a sua esposa e seu filho, ele vai dar vida por eles. Então, aquela katana, o fato de ele estar com a mão livre é para proteger a sua família. Então, Deus tirou de um osso do lado para que a mulher esteja ao lado do marido. Ela tirou de um osso que está abaixo do braço para que ela seja protegida pelo marido.
E ele tirou de um osso próximo do coração para que ela seja amada pelo marido. Para encerrar, amados, quero voltar à revista Scientific American. E ele fala no final da publicação, o autor, ele cita uma doutora chamada Nancy Morgan. Ela é a principal autora de um estudo publicado na revista Oncologist, fala sobre câncer. E ela fala, sem dúvida, criar blogs traz benefícios. E, diferentemente de um diário de cabeceira, os blogs oferecem o benefício adicional de atrair leitores receptivos que viveram situações similares. Olha que interessante, as pessoas vão se identificar com o seu problema e eles começam a trazer um dado que já está escrito na Bíblia 2000 anos atrás. Paulo já escreveu para a igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 3 e 4, ele fala exatamente isso. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. 4 passos. A tribulação, quando você passa por dificuldade, briga, o que você faz? O servo de Deus vai buscar em Deus, orar, leitura bíblica, vai jejuar, vai buscar Deus, vai chamar o irmão de oração para estar ao teu lado. Ou seja, nesse momento ele começa. Então a tribulação produz perseverança. Você começa a perseverar para poder ver sucesso, para poder ver passar esse problema. Uma vez que passa o problema, o que fica registrado? No seu histórico, no seu currículo, no seu background, fica reservado, fica guardado ali a memória daquela experiência que você passou, que você perseverou, e Deus foi fiel e te deu a vitória. E aí, no dia em que você, lá na frente, encontrar uma pessoa passando pelo mesmo problema que você está passando, olha o que vai acontecer. Os 4 passos. Você vai contar da tribulação, que é a mesma que a outra pessoa está passando. Você vai contar o que você fez, perseverou. Você vai estar mostrando para ela qual deve ser a atitude dela diante desse problema. Terceiro, essa experiência que você está testemunhando para ela vai despertar nela o 4º degrau de Romanos 5, versículo 4. A esperança. Muitas vezes o problema está passando problemas hoje na sua casa. Deus está permitindo que isso acontecesse, porque lá na frente ele sabe que terá uma outra pessoa que vai precisar ouvir de você o seu testemunho de vida, para que você possa trazer esperança no coração dela. Diante do que Deus fez no passado, foi fiel para contigo, também será para com ela. Davi tinha muito claro isso na sua cabeça, porque na medida desse caos que ele estava vivendo, ele encerrou o Salmo número 8, no versículo Salmo número 3, no versículo 8, ele fala o seguinte: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele sabia que do Senhor viria a salvação da sua família, da sua casa, como também na sua vida. A palavra de Deus está falando para você, nessa noite, que é nele que tem a salvação para o teu casamento. Deus está mostrando para você que do Senhor é a salvação do seu lar. A despeito de tudo isso que aconteceu, Deus tirou a mulher para ser uma auxiliadora, lado a lado, orando, jejuando, buscando. Esse é o propósito. E para isso eu quero orar com você. Fechamos os nossos olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela mensagem, pelo aquilo que a tua palavra nos ensina, como deve ser estabelecido o casamento de acordo com a tua vontade. E quando nós cumprimos, ó Pai, a tua palavra, quando cumprimos, ó Pai Santo, a orientação vinda do teu trono, com certeza, Pai, nós não estaremos isentos de problemas, não. Mas saberemos que tu és fiel. Infinitamente mais há de se manifestar a tua graça sobre nossas vidas. Por isso eu quero pedir a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família aqui, Pai, que ao longo desse culto esteve buscando a ti, buscando a tua face, sensível à tua voz. Fala conosco, Pai, ao longo dessa semana que os pedimos em nome de Jesus. Amém. Oremos para encerrar. Recebamos a bênção. Que a graça de Deus Trino, o amor de Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e eternamente. Amém.